400 bilhões de reais por ano. E aí possibilitará que a gente tenha e progrida na nossa agenda de redução de impostos. E aí, para fechar, Duda, então, como é que a gente está enxergando o Estado moderno? A infraestrutura do futuro é justamente a conectividade e a internet, porque ela vai ser o primeiro passo de um programa de capitalismo popular e que a gente permita que essas pessoas se insiram nos mercados, e essa infraestrutura ela não vai ter custo algum de aumento de imposto, aumento de despesa, vai usar uma arrecadação existente em um fundo público e, principalmente, parceria público-privada com as operadoras de telefone. Então, quando você lê a manchete, eles vão dar internet de graça, telefone de graça, como se isso for ter um custo altíssimo. E, obviamente, para bancar custo, você precisa aumentar imposto, e ninguém aguenta mais pagar tanto imposto e tanta burocracia. O nosso objetivo é justamente simplificar e dar, como lá atrás a infraestrutura era rodovia, ferrovia, ponte, energia, a infraestrutura do futuro, na era da inteligência artificial e moderna, ela vai ser a internet. Então, isso vai ser a base da prosperidade, e é por isso que a gente quer criar esse incentivo, porque a maioria das pessoas de baixa renda, elas têm o telefone pré-pago, e se elas, não adianta nada a gente levar o serviço, como fez no GovBR, na palma da mão, se ela não tiver acesso, né? Então, a hora que a gente dá o acesso, usando, de novo, um fundo público já existente, que é provido de uma arrecadação das operadoras de telefones, e existe desde 2000, chamado FUST, mais parceria público-privada, não vai ter um centavo de despesa de governo a mais ou um centavo de imposto, a gente está permitindo criar uma base de sustentação não só para ascensão social e prosperidade e libertar essas famílias da armadilha de pobreza do PT, como vai ser a base para que a gente enxugue drasticamente essa estrutura de Estado totalmente obsoleta e analógica e ineficiente que o PT criou. Então, assim, o conceito ele é de eficiência e de prosperidade, tá? E, assim, acho que teve um erro de percepção de achar que isso vai ser às custas dos pagadores de impostos, tá? Não será, eu garanto para vocês. Mas, de fato, o que eu mais gosto é que, primeiro, o normal do nosso dia a dia é combater fake news. Quando a gente acorda, ou existe uma mentira, ou uma meia-verdade muito tendenciosa, né, para tentar nos colocar contra a nossa base. Esse é o nosso dia a dia, isso não vai mudar. É por isso que eu acho que a gente também não pode ser pautado pela imprensa. E, na verdade, quando a imprensa faz certas notícias, não toda ela, óbvio, mas algumas são mais amantes do clã Bolsonaro, a gente tem que aproveitar esse limão e fazer uma limonada. Mas o que eu mais gosto é que realmente está ocorrendo um debate para falar o seguinte, beleza, a esquerda está com a Tabata Amaral, né? Está falando lá que tem que dar absorvente gratuito, etc. E tal, tal, tal. O que nós da direita temos a propor? E as pessoas se equivocam quando acham que a gente não tem proposta para o social. Eu lembro quando as pessoas falavam, não, Bolsa Família é do PT. Eu falei, calma aí, quando eu falei com o Paulo Guedes e alguns outros liberais, o pessoal falava, tem um imposto negativo do Milton Friedman. Isso é o Bolsa Família. É dizer, a pessoa que é miserável, eu não posso chegar para um cara que está, né, mendigando na rua e falar, irmão, se vira aí, estuda, corre atrás, aluga uma casa, toma um banho, arranja emprego, senão vai se ferrar. Não. Nós somos um Estado solidário. Será que vocês, quando passam por uma pessoa na rua, nessa condição, né, de miserabilidade, você não parte o seu coração? Você não fica com vontade de ajudar? E é para isso que existe uma sociedade, inclusive a nossa Constituição, que é solidária nesse sentido. O que o PT faz é pegar um pano de fundo justo, né, um argumento ok, para tentar, então, transformar ele em algo eleitoral. Porque chega na época de eleição, o que o PT faz? Vota em mim, porque se votar no outro, ele vai cortar o seu Bolsa Família. É assim ou não é assim? É claro que é assim. Então, o que eu queria só pegar o gancho aqui com a Dani é que esse assunto, gente, não é por menor. A gente tem uma janela de oportunidade que, se não for aproveitada, dentro de 4, sendo muito otimista, máximo 5 anos, a gente vai ficar igual a África, que é a questão da revolução da inteligência artificial. Não tem como. A internet já foi um salto gigantesco. A revolução que a IA vai fazer é algo ainda maior. E tem 2 coisas que você precisa para você começar a instalar os data centers e trazer esse pessoal de IA para o seu país, que é água para resfriar, né, os motores, o maquinário que faz esses data centers, e também energia, que a gente tem de sobra. Eu queria, Dani, que você mergulhasse um pouquinho nessa questão da revolução da inteligência artificial.